Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor. Tome assento, querido, por favor. Graças a Deus por Jesus Cristo, em quem nos dá a vitória de estarmos hoje no 6º dia, correspondente ao 6º mês, meio do ano. E coube a mim a responsabilidade no dia de hoje, eu fico grato por isso. Porque no meio do ano, o profeta Abacuque, me parece no capítulo 2, capítulo 3, no primeiro versículo, ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Por quê? Porque no início, é os dias de campanha, é os dias que você está com aquela vontade, com aquela força toda, com aquele ânimo, com toda aquela disposição. No meio do ano, se faz um balanço. Como que foi os meus primeiros 6 meses? Como que está sendo até aqui? E o que será que o Senhor espera para nós nos próximos 6 meses, a partir do 7º até o mês de número 12? Então é o meio que muitos se animam, porém muitos já estão cansados, já estão sem força para prosseguir no 2º semestre. E esse é o motivo, porque na oração de Abacuque ele falou: aviva, ó Senhor, a sua obra no meio dos anos. Porque é no meio que a pessoa precisa de força, que o crente precisa de graça, que o batalhador precisa de resistência para resistir o 2º semestre. E para mim é muito gratificante estar podendo compartilhar com vocês hoje, referente ao 6º mês, o mês de junho. Deixa eu colocar o meu fundo de garrafa aqui. O texto escolhido, querido, muito propício para essa campanha que nós estamos fazendo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, em rápidas palavras, o texto que foi escolhido como tema para essa campanha. Certamente, se Deus direcionou o pastor Ageu, depois dele orar, buscar a presença do Senhor, para colocar esse tema. Então, é bom que todos os pregadores preguem baseado nisso aqui. Ah, mas todos vão pregar o mesmo assunto? Certamente não. Porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Pode vir durante todo o ano, cada noite, um pregador aqui vai pregar sobre esse mesmo texto, e cada dia nós vamos ter um alimento novo. Porque não é a palavra nossa, é a palavra de Deus, e o Senhor vela por ela. O texto, todos estão fazendo a campanha, já são conhecedor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, e o versículo de número 7 e 8, que são os principais que está como tema nessa campanha. O versículo 7 diz: pedir e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, bateis e abrir-se-vos-á. Agora vem o versículo 8, que eu quero trabalhar um pouquinho nele. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, se abre. 3 coisas, querido, que precisa partir de nós. 3 coisas que precisa partir do crente. Que precisa partir daquele que está buscando, daquele que precisa, daquele que quer a bênção de Deus, daquele que está orando por um objetivo principal na sua vida. Nós encontramos neste versículo. O primeiro ponto é: aquele que pede, recebe. E quando você vai para o livro de Mateus, mesmo no capítulo 21 e versículo 22, diz assim, ó: e tudo quanto pedires na oração, crendo, receberás. Então, muitas das vezes nós precisamos entender e compreender qual é a forma desse pedido. Qual é a maneira do nosso pedido chegar até a presença do Senhor? E muitas das vezes essa indagação entra na vida de muitos crentes já antigos que diz: eu estou pedindo e até hoje não recebi nada, não consigo receber. E como que a palavra de Deus está dizendo: tudo quanto pedires na oração, crendo, receberás. Aleluia! Primeiro ponto que é importante nós observar, querido. O mesmo escritor, Mateus, no capítulo 21, versículo 22, ele está dizendo: tudo quanto pedir na oração, aí vem uma vírgula e diz: crendo. Nós precisamos crer.
E muitas das vezes é essa dúvida que paira sobre a vida do crente, que impede de nós receber a nossa bênção, receber a nossa vitória diante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer ver um exemplo? Para exemplificar o que eu estou dizendo, isso não é de hoje, lá dos primeiros cristãos. Pedro estava na prisão e eles tudo lá na casa de Dorca orando. Estavam todos numa campanha de oração para que Jesus libertasse Pedro da prisão. E Jesus atendeu a oração deles. De repente eles estão todos reunidos orando, ele escuta alguém bater na porta, onde eles estavam reunidos. Uma menina vem, olha e fala, Pedro está batendo na porta. O que eles fizeram? Eles se alegraram? Eles foram correndo abrir a porta e falaram, não pode ser, é um fantasma. Observe bem o raciocínio que eu quero que vocês acompanhem comigo. Eles estavam orando para aquele sentido. E quando Jesus realizou a obra, eles duvidaram. Mas quando eles foram abrir a porta e viram que realmente era Pedro que estava batendo na porta, que a menina estava chamando, porque Deus ouviu do céu as orações deles. O que eu aprendo com isso, querido? Toda vez que nós chegarmos na presença do Senhor Jesus, nós temos que pedir com fé e não deixar que a dúvida, que os maus pensamentos entrem em nosso coração, porque dessa forma jamais receberemos a bênção do Senhor. Outro ponto que é muito importante nós observar ainda no primeiro tópico que eu estou trabalhando, na palavra pedir. Aquele que pede, repete comigo, aquele que pede, recebe. Aleluia. É importante a gente observar que aqui quando está se tratando de pedir, não é apenas pedir bens materiais. Não é bem pedir um carro, não, é pedir uma casa nova, pedir coisas como nós já ouvimos pregadores que vêm de fora aqui, que pensam que a mensagem dele, o envolto da mensagem dele, que vai causar movimento entre os cristãos falar sobre essas coisas. Mas não, querido, aqui quando Jesus Cristo está dizendo aquele que pede, recebe, é pedir saúde, é pedir paz, é pedir para vencer as provas, é pedir para suportar o momento difícil que nós temos para atravessar. Eu não estou dizendo que os bens materiais também não estão incluídos nisso, mas é muito bom nós, os crentes, que estamos numa campanha maravilhosa como essa aqui, não aplicarmos o nosso coração apenas em pedir bens materiais e não atentar para isso. Por quê? Porque Jesus não vai te dar, porque a intenção não é essa, e você vai ficar frustrado com a sua campanha. Você vai falar, eu fiz a campanha de 12 dias, meu carro é o mesmo, minha casa é o mesmo, meu emprego é o mesmo, não aumentou nada. Então é bom entender a forma de Deus trabalhar em nossa vida. E muitas das vezes, não é aquilo que nós estamos pedindo, porque Ele tem o melhor para nós, como nós ouvimos no dia que o pastor Johnny pregou aqui. Agora observe comigo, sempre que nós chegarmos na presença de Deus para pedir alguma coisa, a primeira coisa que tem que estar dentro do crente que está pedindo, que está buscando na oração, chama-se humildade. Nunca chegue na presença do Senhor Jesus com a sua oração para fazer a sua oferta, para fazer o seu pedido com rancor, com orgulho, pensando, se julgando ser melhor do que alguém porque não vai receber nada. Quer ver um exemplo do que eu estou dizendo? Texto bastante conhecido, segundo Crônica, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer o quê? Responde aí que eu quero ouvir. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Primeira coisa que nós precisamos aprender nesta noite, querido, eu quero que isso fique bem gravado no seu coração. Sempre que você dobrar o seu joelho, quando você dobra o joelho, para chegar na presença do Senhor, já significa um gesto de humilhação. Quando você fecha os seus olhos, você está desligando das coisas lá de fora, você está desligando das coisas da terra, e você está ligando diante do trono celestial do Deus Todo-Poderoso. Aí precisamos estar possuídos de humildade. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Aí vem o segundo ponto, a oração. Aí então a nossa oração chega na presença do Senhor. Quando nós fazemos ela com humildade, deixando que o Senhor trabalhe em nossa vida e veja qual que é o melhor para nós, qual que é o objetivo dele em nossa vida, entender o que o Senhor quer para nós. Aleluia! O segundo ponto nós encontramos também no livro de Mateus, no capítulo 9, e o versículo de número 10, quando Jesus estava ensinando os discípulos como orar. Então eles chegam, me parece que é capítulo 6, versículo 10, se não estou enganado, porque eu não tenho isso anotado, Jesus falou, quando orar, oreis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade. Aleluia. Guarde isso consigo, querido.
Toda vez que nós chegar em oração na presença do Senhor, não esquece de falar: Senhor, se for da tua vontade, Senhor, se for do teu querer, Senhor, se isso não vai servir para me deixar orgulhoso, Senhor, se isso não vai servir para me deixar melhor do que meu irmão, Senhor, se isso vai ser bens para mim, se isso vai servir para o meu andamento espiritual, se isso vai servir para o meu crescimento na sua presença, então, Senhor, se for da tua vontade, cumpra-se esta oração que eu faço a ti nesta hora, aleluia. Lembra daquela viúva? Quando ela chegou na presença do rei, da presença de Eliseu, começou a justificar: olha, meu servo trabalhava consigo, dedicou a vida dele toda na obra, agora ele morreu, e vieram e estão querendo levar meus filhos como credor para pagar a dívida, eu vou ficar sem nada, a única coisa que me sobrou foi os filhos e a dívida. Meu marido não se preocupou em deixar alguma coisa de bens, não se preocupou em deixar uma reserva, uma poupança, não, só deixou os filhos e as dívidas. Agora eles querem levar os meus filhos como escravo para pagar a minha dívida. O profeta olha para ela e fala: mulher, isso não é departamento meu, não é a mim que você tem a recorrer, mas o profeta lembra: declara-me, o que é que você tem na tua casa? Ela falou: tua serva não tem nada. Que tal perigo, querido? Do crente não ter nada para apresentar diante do Senhor Jesus. E nesta noite eu estou feliz porque você tem alguma coisa para apresentar. Porque se você não tivesse, você não estaria aqui neste santuário, nesta noite, ouvindo esta palavra. Você tem alguma coisa para apresentar, para ofertar diante do Senhor. Lembra aquela mulher lá de Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37, versículo 9, capítulo 9, versículo 37, se eu não estou enganado, quando ela chegou e foi até a casa de fariseu para ungir os pés de Jesus, ela não foi de mãos vazias. Ela pensou: eu vou até onde Jesus está, eu tenho que oferecer alguma coisa para ele. E diz-nos a Bíblia que ela pegou o vaso de alabastro com um unguento de alto valor e foi até os pés de Jesus, ofereceu, ungiu os pés de Jesus, porque ela sabia que não poderia apresentar diante do Senhor de mãos vazias. Quando eu falo isso, querido, eu não estou falando dos seus bens materiais, não, mas eu estou falando daquilo que você tem dentro do teu coração e que você trouxe nesta noite para ofertar para Jesus, aleluia, para receber a bênção de Deus na sua vida, aleluia. Voltando lá para o texto, o profeta fala para ela: entra no teu quarto, pega vasos, muitos vasos, não pouco. Entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti e teus filhos e dobre o teu joelho. Sabe por quê? Porque tem situações na nossa vida, o tema aqui: pedir, dar-se-vos-á. Há situações na nossa vida que você deve pedir no meio da multidão. É a corrente de oração, é a força da oração, um ajudando o outro. Mas há situações na nossa vida, situações na sua vida, que é só você e o teu Deus, aleluia. Entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti e ore que o teu Pai que está no céu te vê secretamente e te recompensarás, aleluia. Que seja dessa forma a nossa maneira de orar, querido. Vamos para o segundo ponto. Eu falei: pedir, o que pede, recebe. O segundo ponto: o que busca, encontra. Para buscar, você tem que sair de onde está. Para buscar, você teve que sair da sua casa. Você tem que vir todas as noites aqui participar desta campanha de 12 dias. Você tem que agir, tem que fazer alguma coisa. Não é sentar na cadeira, sentar no acomodado sofá em casa, ficar de braço cruzado e falar: eu vou ficar sentado aqui porque o Senhor Deus sabe da minha vida, Ele sabe onde eu moro, Ele sabe de tudo, Ele sabe o que eu quero, Ele sabe o que eu preciso. Imagina Jesus chegar diante de um cego e estava sentado na beira do caminho, mendigando todos os dias, cego. Jesus olha para o cego e fala: o que você quer que eu te faça? Será que Jesus não sabia que ele queria ter visão, que ele estava completamente cego? Ah, Senhor, eu quero que o Senhor faça com que eu veja, eu quero que o Senhor me cure desta cegueira. Aleluia. Oxalá que nesta noite muitas cegueiras espiritual, o Espírito Santo de Deus vem curar e abrir nossos olhos para que nós possamos entender a forma de Deus trabalhar nas nossas vidas. Aleluia. Ele precisou levantar e ir até onde Jesus estava, sabendo que Jesus estava passando. Começou a clamar e alguém pedia que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso é o que Jesus quer ver em nossas vidas, meus amados e queridos irmãos, o nosso sentido de clamor. E eu volto ao assunto. Você está indo buscar, você está vindo todas as noites nesta campanha, está orando, está consagrando, está fazendo alguma coisa, significa ir buscar. Aleluia.
Provérbio capítulo 18, versículo 17 diz assim: eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharás. Aleluia. Que coisa linda, que expressão maravilhosa, que expressão gratificante para a vida do crente. Jeremias 29, 12 diz: buscai-me e me acharás, quando me buscar de todo o vosso coração. Aleluia. Não é o coração a metade aqui, a metade lá nos pensamentos de amanhã, querido. Não é o coração a metade aqui, a metade lá pensando no que vai fazer, no que deixou de fazer, no que perdeu, no que deixou de ganhar. Não. Quando me buscarem de todo o vosso coração. Quer ver um exemplo maravilhoso para exemplificar o que nós estamos dizendo? Se você for para Mateus no capítulo 15, versículo 21, você vai encontrar o exemplo da mulher cananeia. Aquela mulher, quando sabia, ela não pertencia à linhagem de Israel. Até então Jesus tinha vindo para os filhos de Israel. Ela sabendo que Jesus curava, que Jesus realizava milagre, que Jesus transformou a água em vinho, que Jesus de 2 peixes, 5 pães, alimentou a multidão, ainda sobrou 12 cestos. Ela tinha conhecimento dos milagres de Jesus. E ela estava em casa com a sua filha miseravelmente endemoniada, diz-nos o texto. O que me chama a atenção nesta mulher, que ela não era da linhagem de Israel, ela não era dos filhos de Israel, mas ela sabia que o que estava na filha dela era um espírito demoníaco. E há tanto tempo sofrendo, mas quando ela sabia que Jesus passava, ela falou: eu vou buscar, eu vou atrás, eu vou buscar a bênção, o milagre da minha filha, aleluia. E ela foi até onde Jesus estava e começou a clamar: Jesus, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Aí diz-nos o texto que Jesus não respondeu palavra. Jesus estava fazendo tudo aquilo para testar aonde chegaria a fé daquela mulher que pertencia aos cananeus. Jesus não respondeu palavra, a mulher continuou insistindo pela segunda vez. Aí os discípulos chegam: Jesus, essa mulher está gritando atrás de nós, Jesus. Olha o barulho que essa mulher está fazendo, olha o escândalo que essa mulher está fazendo. Jesus, atenta para essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. Jesus olha para eles e fala: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se fosse eu, se fosse você que estivesse lá na atitude daquela mulher, sabe o que nós fazíamos? Vou para casa. Vou continuar com a minha filha endemoniada, porque esse Jesus só veio para os filhos de Israel. Esse Jesus só veio para umas pessoas especial, não veio para todos. Não, pela terceira vez, ela vai até onde Jesus estava. E diz-nos o texto que ela então chegou até Jesus e adorou. Adorar Jesus, irmão, quando ele fala assim na primeira é fácil. Adorar Jesus quando ele fala assim na segunda é fácil. Mas adorar Jesus depois de ouvir 3 não de Jesus, uma mulher que está com a filha miseravelmente demoniada, ela ainda encontrou uma atitude, irmão Eliseu, para chegar até os pés de Jesus e adorou a Jesus pela terceira vez. Aleluia. E pensou comigo: certamente agora Jesus vai me atender. Certamente agora Jesus vai ouvir o meu clamor. Ela faz a 4ª tentativa, olha para Jesus e fala: Senhor, socorre-me, Senhor. Aleluia. Jesus olha para ela e fala: não, mulher, não é bom pegá-la nos pão e deitá-la aos cachorrinhos. Jesus está dizendo: não convém pegar os bens, não convém pegar as dádivas, os presentes, as coisas dos filhos de Israel e passar para uma estrangeira. Quando Jesus fala para ela, é isso que Jesus está dizendo. Pela 5ª vez, ela olha para Jesus e concorda com Jesus, pastor Ageu. Quando ela fala: sim, Senhor, concordo. Só que tem um porém: os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Ela estava dizendo para Jesus: eu sei que eu não sou da linhagem de Israel, mas se vim de ti, Jesus, pode ser um pouquinho, pode ser uma migalha, é o suficiente para que a minha filha seja liberta deste demônio e que eu volto com a resposta para minha casa. Aí então ela surpreende a Jesus. Jesus olha para ela e fala: ó mulher, grande é a tua fé,
vai-te em paz. E desde aquela hora a filha dela ficou curada, porque ela foi buscar alguém que tinha a resposta para ela, alguém que tinha alguma coisa para oferecer para ela. É o segundo ponto: o que busca, encontra. Ela buscou e encontrou. E eu poderia mencionar nessa noite muitos outros exemplos de alguém da Bíblia que buscou e encontrou a resposta, alguém que buscou e encontrou a cura, alguém que buscou e encontrou o milagre. Aqui mesmo neste santuário eu sei que tem muitos que, se fosse dada oportunidade para falar nesta noite, ele falava: eu busquei e encontrei. Aleluia. Vamos para o terceiro ponto, querido. Eu quero parar aqui. O que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Aleluia. Para bater você tem que agir, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que buscar, você tem que ir atrás. Você tem que bater na porta celestial. Aleluia. Para que ela se abra e a bênção vem sobre você. Quero que você acompanhe comigo esse raciocínio. No capítulo 18 do livro de Lucas, Jesus nos conta uma parábola maravilhosa, como nós não devemos desistir de bater na porta. Jesus conta sobre um juiz iníquo, que não temia a Deus e nem respeitava os homens. Imagina, por isso que ele é chamado de juiz iníquo, cheio de iniquidade. Não temia a Deus, não respeitava os homens, se julgava o tal juiz. Porém, tinha uma mulher viúva que todos os dias batia na porta daquele homem. Todos os dias ela estava batendo na porta daquele juiz iníquo e falando: Senhor, você é o juiz da cidade. Você é o homem que tem o poder. Faz justiça contra meu adversário que está me importunando todos os dias. E a resposta daquele juiz iníquo sempre foi não. No outro dia, estava lá a mulher batendo de novo: Senhor, faz justiça contra meu adversário. Quando chega no versículo número 5 do capítulo 18 de Lucas, você vai encontrar aquele juiz iníquo dizendo assim: ainda que não temo a Deus e nem respeito aos homens, contudo, esta viúva não tem cessado de todos os dias bater na minha porta e pedir para que eu faça justiça. Para que ela não me volte a perturbar mais, eu vou fazer justiça para ela. E quando chega no versículo de número 7, querido, tem uma coisa maravilhosa para encerrar. Jesus completa a parábola dizendo assim: quanto mais vosso Pai Celestial que está no céu, depressa, não fará justiça àqueles coitadinhos filhinhos que clamam a Ele de dia e de noite. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, continue batendo, continue pedindo com humildade, continue buscando como fez aquela mulher cananeia, sem desistir na primeira, na segunda ou na sexta. Surpreenda Jesus com a sua atitude de fé, não somente durante essa campanha, mas durante todos os dias do seu cristianismo, até que Ele volte para arrebatar a sua igreja. E para encerrar, seja como esta mulher viúva, nunca deixe de bater na porta, a porta vai se abrir e você vai receber a bênção do Senhor. Aleluia. E para encerrar, queridos, São João capítulo 15, versículo de número 7. Aqui está o segredo, pastor, de quem precisa e de quem quer receber a bênção do Senhor. João capítulo 15, versículo 7 diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, é em todos, viu? Não é só na igreja não, é lá embaixo, aqui em cima, lá embaixo, em todos nós. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, aí então pedireis tudo o que vos quiseres e vos será feito, e nisto meu Pai é glorificado. O que eu quero dizer com isso, querido? Precisamos fazer um exame de consciência. Deixar de olhar para quem está do seu lado e olhar para dentro de você. Pregador, aponta um dedo para lá, outro para cima e 3 apontando para você. Deus está vendo tudo. Um está olhando para a igreja e 3 está apontando para você. E vê se as nossas condições, se nós estamos andando de acordo com a palavra de Deus. Aí então, nós estando de acordo com a palavra de Deus, podemos pedir tudo o que vos quiser e vos será feito. E nisto meu Pai é glorificado. Amém, irmãos?
Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos. Amém.